Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Queridos companheiros de ideal, sejam muito bem-vindos à casa de Irmã Lina. Nós podemos assegurar que a presença dos benfeitores celestes da cúpula que dirige esta casa de oração se faz presente, aguardando a participação de cada um de nós. Que possamos estar unidos em pensamentos e rogamos a Jesus que nos abençoe neste instante, que ilumine a nossa mente para que nós saibamos aproveitar esta oportunidade valiosa. Assim, envolvemos o Antônio Carlos, o nosso expositor, para que ele possa nos trazer a lição do Evangelho da tarde. Muito obrigada a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu os convido nesse momento a que elevemos nossas vibrações ao Pai, ao Mestre Jesus, com nossos devidos agradecimentos e reconhecimento pela grande oportunidade que temos nesse momento de estarmos, mesmo que virtualmente, juntos para mais esse aprendizado e que possamos amealhar conhecimentos que venham nos trazer progresso em nossa caminhada e jornada neste planeta. Corria o mês de Nissan. O Vale do Cedron cobria-se de vegetação exuberante e a natureza respondia em onomatopeias magnificentes. Jesus aproximou-se da muralha do templo junto à Porta Dourada, vindo de Jericó. Estagiou por alguns momentos no Jardim das Oliveiras e orou. Os discípulos, contendo a multidão numerosa, aguardavam. Tão logo o Senhor abandonou sua posição de introspecção, dirigiu-se ao povo e principiou a abraçá-los, conversar com as mulheres, crianças, atender aos doentes, aos tristes, a todos palavras de afeição, gestos de carinho, consolo. As figueiras e tamareiras projetavam sua sombra gentil, minimizando o impacto da canícula ardente e os seus frutos saciavam. As horas correm velozmente e o abençoado Nazareno, ao fim do dia, conclui o atendimento fraternal. Naquele dia, não houve pregação expressiva. Despedindo o povo, convidou seus discípulos a irem para Betânia, em busca de repouso e refazimento. Na jornada, que é quase uma hora, o tapete estrelado do firmamento testemunhou o seguinte questionamento de Simão Pedro: por que não pregasse sobre a fronde acolhedora do jardim, já que éramos muitos e a repercussão alcançaria os sacerdotes do templo? Jesus, olhando para o seu discípulo amado, deu um leve sorriso e falou: Simão, venho há muito apresentando um roteiro de luz que leva as criaturas ao reino de Deus. O que definitivamente está dentro delas. No entanto, somente reverberando aos ouvidos da multidão, não lograrei realizar tal mistério se não encontrarem nas minhas ações
a argamassa que solidifica as bases do que digo. A fé deve ser acompanhada de atitude veemente para atingir as almas sedentas e necessitadas. É assim que, atendendo os aflitos ao lado do templo de pedra, elegi o templo sagrado da natureza e amei servindo e servi compreendendo, para que as minhas palavras não fossem vãs. A aragem fresca da noite caía sobre o grupo querido quando chegou à casa simples de Marta, Maria e Lázaro. Palavra de ação no livro Encontro de Luz, de Públio Caríngio de Paula, pelo espírito Adélia Regina. O homem avançou na conquista do planeta, do universo, do micro e do macrocosmo. Através do conhecimento da ciência, transformou o planeta, conquistou o cosmo na busca de planetas, galáxias, enfim, tudo aquilo que está à sua visão, ao alcance da sua mente. Só que, no entanto, ainda não conhece a si mesmo, continua violento, intoxicando a si mesmo e todo o planeta. Tem o conhecimento científico para viver materialmente, mas falta-lhe o domínio de suas emoções, de si próprio. Atira-se cada vez mais no abismo do desequilíbrio, perdeu o endereço de si mesmo, como diz Divaldo Franco. E, no entanto, vê Jesus trazer, através de suas palavras e ações, mostrar à humanidade o caminho a seguir. O Sermão do Monte, por exemplo, nos trouxe os ensinos para a plenitude humana. Citação de João, no capítulo 21, no item 25, diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Enfim, Jesus vem nos trazer o seu exemplo antes de mais nada. Na sua missão terrestre, houve a preparação espiritual de todo o planeta. A humanidade já vinha sendo preparada através de Moisés. Moisés já veio trazer a preparação, trazendo àquele povo a ideia de um Deus único. Porque todos os povos da ocasião, todos eles eram politeístas. E apenas eles, judeus, os hebreus na época, melhor dizendo, apenas eles acreditavam num Deus único. Portanto, o caminho estava sendo pavimentado, estava sendo preparado. O próprio Império Romano, onde reinava ali na época o imperador Otaviano, passava por um período de paz. Não havia guerras com outros povos, a não ser conflitos ali internos com os próprios hebreus, porque muitos movimentos haviam ali, pequenos movimentos, é verdade, de libertação. Eles queriam a todo custo se livrar do jugo dos romanos. E esses movimentos eram contidos aqui e ali. Mas não havia nenhuma guerra maior entre os romanos e outros povos. Enfim, foi nesse cenário que encarnou o Mestre Jesus, para a sua missão de paz e de amor para com a humanidade. Joseph Ernest Renan, que viveu no século XIX, chegou a afirmar, ele, como membro da Academia Francesa de Letras na época, Jesus foi um importante personagem que dividiu a história humana em duas etapas, em antes e depois dele. Afinal, quem é o Espírito de Jesus na visão espírita? Vejamos. Jesus faz parte dos Cristos, do mais alto nível da espiritualidade. Espíritos que desprenderam de toda a matéria impura, de todas as impurezas. E Allan Kardec, nas questões 223 e seguintes, nos deixa claro a natureza de Jesus.
os espíritos podem ser classificados como encarnados na erraticidade ou aqueles que estão no nível dos espíritos puros, que não estão mais na erraticidade, não necessitam mais reencarnar. No caso de Jesus, como espírito puro, ele exatamente estava nesse nível dos espíritos puros. Não havia, enfim, necessidade dele se reencarnar. E, no entanto, por escolha própria, porque esses espíritos, eles têm o mais pleno livre-arbítrio, tamanha a condição evolutiva deles. E no caso, ele, enquanto espírito puro, mesmo não necessitando reencarnar, tomou por missão vir aqui, em nosso planeta, para nos auxiliar, para não nos deixar soltos à nossa própria sorte. Enfim, esses espíritos têm essa capacidade, que eles, por missão, para o progresso próprio, para a elevação maior, eles podem assumir essas missões. E assim, de seu modo, vir a socorrer mundos como o nosso, para que eles não permaneçam, como disse, entregues a si mesmos, sem dirigentes maiores para poder dirigi-los. Emmanuel disse, no seu Evangelho, que Jesus, ciente de sua missão, veio aqui implantar o reino de amor. Com todos os seus recursos, ele dispunha de colaboradores. Ele mesmo assim, ele veio pessoalmente. Ou seja, ele poderia mandar emissários aqui para tomar o seu papel, para desempenhar a sua tarefa. Mas, no entanto, ele, com todo o seu amor, com todo o seu esplendor, veio aqui estar entre nós. E nós temos as nossas responsabilidades intransferíveis, aquelas que são destinadas apenas a nós. E assim devemos assumir aqui na nossa encarnação o nosso papel, no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade. Enfim, devemos sempre deixar aqui a nossa colaboração. Como Jesus, assumir de forma firme e consciente o nosso trabalho. Fazer o bem, enfim, sem esperar nada em troca. E ao contrário do que esperavam o povo da época, Jesus não veio como um grande libertário daquele povo. Ele não foi o emissário da espada, o gladiador que leva o luto e a morte, a família e a sociedade, mas sim o médico das almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade e do amor a Deus. E ele veio, através do seu exemplo, já descendo o monte, para demonstrar a ação das suas palavras, ele curou o leproso. E esse leproso que, prostrado a seus pés, o adora, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me tornar limpo. E Jesus assim o fez. Na sua viagem a Cafarnaum, um centurião que se aproxima dele, pede a ele que cure o seu servo, que era como um filho. E, enfim, assim ele fez. À distância, pela fé que aquele centurião demonstrou, e dizendo aquela frase famosa: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas se disseres uma palavra, o meu servo será salvo. E assim foi feito. E chegando à cidade de Cafarnaum, ele entra na casa de Pedro e encontra ali de cama, presa, uma febre maligna, a sogra de Pedro. Imediatamente, ao toque de suas mãos compassivas, a pobre senhora se ergue e fica curada. E ainda Jesus, acompanhado de seus discípulos, numa barca no mar da Galileia, vem a tempestade que desencadeia, o vento forte sopra rijo, as ondas se encapelam. Eles que ficam desesperados acodem a Jesus, pedem a ele que o socorro naquele momento, porque Jesus dormia naquele instante na barca. E Jesus lhes dizendo: homens de pouca fé, ele que se ergue, é uma palavra.
Os ventos, a tempestade se acalma. E eles ficaram espantados com o poder daquele homem. E chegando ao outro lado, ele expele uma legião de espíritos malignos que obsediavam um pobre homem que ali estava. Voltando a Cafarnaum, uns homens se aproximam dele e levam a ele um paralítico que jazia há muitos anos no leito. E o cura da mesma forma, apenas tocando esse homem e lhe dirigindo a palavra. Jairo, um chefe de sinagoga, sabendo dos grandes prodígios de Jesus, que operava Jesus, corre ao seu encontro, pede-lhe libertar sua filha da morte. Enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, uma mulher que sofria já há 12 anos uma moléstia incurável, um sangramento, toca-lhe na túnica e fica curada. Chegando o mestre à casa do fariseu, livra a mocinha das garras da morte. Eis que Jesus sai da casa de Jairo, 2 cegos correm ao seu encontro e clamando, Filho de Davi, tende misericórdia de nós. Seus olhos se abrem e eles saem a divulgar na Galileia toda as grandes curas que o Senhor lhes fez. E assim, tantos foram os milagres de Jesus. E eles saem, assim como tantos outros, a divulgar os prodígios de Jesus. E ele continuou a vagar, a ir por todas as partes, anunciando o reino de Deus, libertando essas criaturas do jugo da sua ignorância, do mal. E assim ele fez durante o período de 3 anos consecutivos. Em tão pouco tempo, ele desenvolveu também essa missão maravilhosa, esclarecendo, deixando bem claro e evidente a sua tarefa consoladora. E como um bom pastor da parábola, Jesus nunca abandona e nunca abandonou as suas ovelhas, vai sempre em busca das ovelhas perdidas. E muitos jovens, como nós temos hoje, citando essas ovelhas perdidas que Jesus vai em busca, jovens que por motivos diversos se distanciam dos pais, de Deus, e eles sentem mais cedo ou mais tarde aquele vazio no peito, no coração, no espírito. E essas criaturas, vítimas de angústia existencial, eles equivocam-se, vão em busca das drogas, e quando muitos se aproveitam, infelizmente, da fragilidade dessas criaturas. E outros, porém, ainda sucumbem à falta de esperança, caindo em profunda depressão. Nota-se realmente, atualmente, sim, além desses jovens também, crianças, adolescentes, ainda em tenra idade, passando por depressão e até mesmo recorrendo ao suicídio. E além disso, esse aumento de suicídios verifica-se, então, como disse, não só entre adultos, idosos, mas entre crianças. E com a vinda dessa pandemia, a qual nós estamos atravessando, esse número, infelizmente, aumentou bastante. Está realmente faltando Deus no coração, faltando esse esclarecimento, faltando essa busca em Jesus. E assim, esses irmãos que poderiam ser socorridos e que devem ser socorridos, devem ser orientados à busca não só da religião, mas também de atividades que não ocupem o tempo, que tragam prazer, que tragam sentido de estarem sendo úteis. O próprio doutor Steiner, na sua época, considerado o pai da antroposofia, uma pessoa desenganada pela medicina que o procurou, ele lhe disse, torne sua vida necessária. Ou seja, manter a mente ocupada, manter nosso trabalho, a nossa atenção, tudo aquilo que nos desvia dos maus pensamentos. Buscar em Jesus, nesses momentos de desespero, de desconsolo, enfim, buscar, sim, na prece, na oração, numa leitura adequada, numa leitura boa,
sempre conselhos e orientações que nos elevem o espírito, a nossa mente, nos mudem, enfim, a nossa vibração. E para isso, e para atendermos e entendermos, enfim, os sentimentos, os ensinamentos de Jesus, nós precisamos ter o coração limpo, o coração puro. E nas bem-aventuranças de Jesus nos disse, no capítulo 5, item 8 de Mateus, bem-aventurados os simples de coração, porque eles verão a Deus. E o importante, para conseguir isso, vamos buscar nos conhecer a nós mesmos, fazer uma autoavaliação, saber das nossas falhas, daquilo que de positivo nós podemos desempenhar no nosso progresso. Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que poderia fazer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizessem. E assim, meus irmãos, Kardec nos mostra o roteiro perfeito à nossa evolução. Ou seja, devemos nos autoconhecer, buscar na palavra de Jesus, no estudo do Espiritismo. Temos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, como para nos servir de base nesse estudo, e os livros que vêm na sequência. Enfim, buscar em nós a nossa transformação moral. E assim, cada vez mais, através de nossos exemplos, como fez Jesus naquele item que nós vemos lá no início, e aquele que nós vamos ver em seguida, de entrarmos em nossas vibrações. Senhor, disse Tadeu a Jesus, após um dia de trabalho estafante, qual é o nosso dever maior na execução do Evangelho para a redenção das criaturas? O mestre fitou o céu azul em que nuvens pequeninas se assemelhavam estrigas de linho alvo e falou em seguida. Em meio de grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a enorme casarão, que se assemelhava a um labirinto. Porque sentissem medo uns dos outros, cada qual se escondeu nos quartos mais internos, vindo à noite. Em vão procuraram o lugar de saída. Começou, então, enorme conflito. Lamentos, pragas, assaltos, correrias, pancadas, crimes nas trevas. Um homem que por ali passava ouviu os rogos de socorro que partiam do infortunado reduto e, longe de gritar, discutir, acendeu a sua candeia e passou entre os amotinados, em profundo silêncio. Bastou a luz dele para que todos percebessem os disparates que vinham fazendo, ao mesmo tempo que encontravam por si mesmos a porta libertadora. O mestre fez grande intervalo e voltou a dizer, se a luz do bom exemplo estiver entre nós, os outros perceberão com facilidade o caminho. E que fazer, Senhor, para semelhante conquista? Jesus, continuando em sua contemplação do céu, como um exilado buscando alguma visão da pátria longínqua, aclarou docemente,
Procuremos o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo ou mais ser-nos-á acrescentado. Obra A Vida Escreve, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, pelo Espírito Hilário Silva. Queridos irmãos, vamos então, nesse instante, continuar com nossos pensamentos elevados, rogando ao Pai e ao Mestre Jesus que nos auxilie a cada dia em nossa melhora espiritual, que fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, que Jesus apacente nossos corações nesse momento difícil que atravessamos, seja com relação à doença que está aí ao redor de nós, nos trazendo esse perigo, nas questões políticas, econômicas, que nos fortaleçamos e possamos atravessar esse difícil período, que nos fortaleça física, moral e espiritualmente. E ao mesmo tempo, queridos irmãos, vamos rogar, com o auxílio também dos queridos espíritos trabalhadores de nossa casa de Irmãlina, pelos espíritos sofredores, também que acorrem à nossa abençoada casa e que sempre nos acompanhem em nossas vibrações, que eles também recebam esse socorro da espiritualidade maior, de Jesus, do Pai, de nossos irmãos, Caivale Schutel, Irmã Catarina, Irmã Lina, que todos eles possam ser plenamente acolhidos e atendidos nesse momento. Roguemos pelas crianças, pelos idosos, pelas criaturas que se encontram abandonadas pelas ruas, por todos eles, que abandonados pelas famílias, pela sociedade, possam de alguma forma ter pessoas, ter criaturas de bom coração, que lhes sejam úteis, que lhes sejam amorosamente, que possam lhes socorrer, lhes possam auxiliar material, espiritualmente, moralmente. Vamos, Senhor, pedir também que possa, Senhor, socorrer a todas as crianças, jovens, adultos, criaturas que se encontram em desespero, aqueles que se encontram desempregados, com ideias suicidas, Senhor, que possam eles também ser plenamente acolhidos, socorridos pela sociedade e, principalmente, por vossa iluminação, Senhor Jesus, e pelos seus espíritos guias, que possam tirar das mentes dessas criaturas essas ideias que só lhes acarretarão problemas caso venham a cometer esses desatinos, que sejam iluminados e amparados pela espiritualidade. Vamos também pedir pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, que possam ser despertados pelas mãos abençoadas do Divino Mestre Jesus, e assim possam vir a ser úteis também à sociedade e ter um novo recomeço, uma nova vida em direção ao seu aperfeiçoamento. Roguemos também, Senhor, pela natureza, Senhor, pelos animais, pelas plantas, pelas águas, Senhor, dos rios, oceanos, das nascentes, água tão necessária à sobrevivência, à vida de nosso planeta. Que o ar também seja por nós preservados, que a humanidade seja desperta para a importância de toda essa vossa criação, Pai. E assim, que cada um de nós, fazendo a sua parte, contribuindo da forma que nos é possível, auxiliemos a manutenção das condições necessárias à nossa própria sobrevivência em nosso planeta. Essa nossa nave criada por Ti, Senhor, para nos conduzir pelo universo e para que aqui tenhamos a oportunidade de, nesse estágio da nossa evolução, evoluirmos. Rogamos também, Senhor, ó Pai, que ilumine os nossos dirigentes em todos os níveis,
que a sua responsabilidade lhe seja desperta, que passem a ter, Senhor, aqueles que ainda não têm, o amor pelos seus compatriotas, para que se preocupem com a saúde dessas criaturas, que lhes tragam oportunidades de crescimento material, espiritual, e assim tornar o nosso mundo cada dia melhor, cada dia em paz e atendendo aos ditames, aos ensinos que o vosso Filho Jesus nos deixou aqui e que nos serve de um maravilhoso guia e modelo por excelência. E, Senhor, rogamos a Ti também, encerrando essa nossa reunião de hoje, que nos traga em nossos corações, nos fortaleça na nossa fé, e que cada um de nós, ao despertar, levemos nossos pensamentos a Ti, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos encarnados, pela vida que nos concedeste, e que em nossos corações, a cada dia, o vosso Filho Jesus, como menino, aquela criança na manjedoura, nasceu para nós, e que em nossa comemoração terrestre colocamos o dia de Natal, que está por vir. Mas que esse Natal venha assim, em todos os dias de nossa existência, que o vosso Filho nasça em nossos corações, em todas as manhãs, que essa prece matutina traga a memória desse Jesus humilde, amoroso, que tanto nos ensinou, tanto nos acrescentou, que Ele faça florescer em nós o amor, a humildade, o nosso carinho pelo próximo, Senhor. Que estejamos assim a cada dia com esse renascer, esse Natal interior. Que assim seja, que nos ilumine, hoje e sempre. Até breve, queridos e queridas irmãs. Agradecemos ao Antônio Carlos por suas explanações. Rogamos a Jesus que possamos ter condições de sempre lembrar dos ensinamentos para que os nossos dias se transformem em dias melhores, onde nós estaremos vivenciando as lições de Jesus. Assim pedimos a permissão para encerrarmos o nosso trabalho, rogando a Jesus e aos benfeitores que nos acompanhe, que nos ampare e nos fortaleça dentro das nossas possibilidades. Que assim seja.